Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Por Dani, e esse é oficialmente o primeiro vídeo aqui do meu canal. E eu tava aqui pensando qual que seria a melhor forma e qual o primeiro vídeo a ser colocado aqui. E nada melhor do que falar um pouquinho pra vocês sobre a minha vida e o principal dela, que é sobre o meu momento de conversão. Afinal, o nosso canal aqui, né, meu e seu, ele vai falar muito sobre Deus, sobre experiências minhas, sobre o dia a dia. Digamos que com vocês eu vou descobrir o formato que Deus tem aqui para que eu possa estar trabalhando aqui no YouTube. E eu espero muito que vocês gostem. E eu estava assim realmente pensando há algum tempo o que eu deveria estar falando e com certeza essa é a melhor forma, porque assim vocês vão me conhecer um pouco mais e a gente vai poder trilhar uma longa jornada até onde Deus quiser aqui juntinhos no nosso dia a dia. E antes de eu falar para vocês sobre a minha experiência com Deus, a minha conversão, Deus me trouxe algo que ele falou sobre pessoas que ele trocou o nome após a ter um amadurecimento espiritual, né? Então, na Bíblia, ele, por exemplo, nos mostra Pedro, que anteriormente se chamava Simão, assim como Paulo, que anteriormente se chamava Saulo. E assim foi comigo. Não que meu nome tenha mudado, Dani, né? Porém, o nome do canal sim. Anteriormente, eu fazia vídeos de jogos, transmissões, né? Eu gosto muito de jogar videogame, só para vocês saberem, né? Então, isso vem de muito tempo atrás. Então, eu já tinha um canal no qual o nome dele se chamava Dani Vampira. Aliás, ele ainda tá ali no ar, né? E em outras plataformas também. Então, por muito tempo, eu fui conhecida como a Dani Vampira, ainda sou. Porém, quando Deus veio trabalhando na minha vida, ele me trouxe esse canal aqui que eu já tinha criado no momento que eu fazia lives, só que com um nome muito mais simples, só por Dani. E assim iniciamos a nossa história e a nossa caminhada. Porém, nesse tempo de amadurecimento, eu fui a Dani Vampira e eu vou falar um pouquinho para vocês. Onde Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Anteriormente eu conhecia ele literalmente, assim como diz Jó, eu só o conhecia de ouvir falar. E assim vive a maioria das pessoas, né? Muitos falam que conhecem a Deus, que falam com ele, que acredita, que ora, mas eu percebi que aquilo era muito raso. E Deus, ele tem muito mais, ele é muito mais profundo do que eu acreditar na existência dele, de orar para ele às vezes, porque por mais que eu acreditasse nele, a minha vida negava ele completamente. Isso com hábitos, costumes, daquilo, tudo que foge da palavra. Então, a minha verdadeira conversão veio quando ele me transformou por dentro. E eu tive grandes experiências com ele. Isso aconteceu mais ou menos em 2019. Foi devido, eu trabalhava em uma academia, e nessa academia eu encontrei uma colega minha do tempo de escola, né? Tempo de escola não, no meu tempo de infância, foi a minha melhor amiga, e ela é muito especial pra minha vida, assim, até hoje. E eu tava conversando com ela, tudo mais, e eu descobri que ela tinha se tornado ateia, né? Ela deixou de acreditar em Deus por muitas coisas, pela vida, porque ela não acreditaria que Deus permitiria que tantas coisas acontecessem aqui na nossa terra, né? Como vocês sabem, mas isso foi afastando um pouco mais ela. Eu não conheço o profundo da história dela, mas aquilo me tocou muito, né? Porque ela foi uma pessoa que, assim como eu, fez crisma, catequese, né? Eu inicialmente tive um tempo na igreja católica, hoje eu sou da evangélica, né? Mas aquilo me pegou muito. Por quê? Naquela época, eu falo assim que eu sempre acreditava em Deus. Porém, eu comecei a ter dúvida em relação à Bíblia, se ela realmente era verdadeira, se Jesus era quem era pregado, isso por conta do mundo, das coisas que eu lia, né? Por exemplo, eu li o Código da Vinci e lá fala sobre o Santo Graal. Esse Santo Graal fala sobre que é uma história verídica, né? Que existe, que eles acreditam que Jesus, ele foi um homem comum, que ele era, na verdade, marido
de Maria Madalena e que a igreja mudou toda a história dele, muitas outras coisas, né? Então eu comecei a questionar, será que isso não é verdade? Eu acreditava sim que Jesus existia, que ele era uma pessoa muito boa, mas que aquela possibilidade realmente poderia ter acontecido. E quando eu vi a minha amiga, que ela se tornou ateia, ela deixou sequer de acreditar em Deus, aquilo moveu meu coração, porque eu falei, Senhor, eu posso me tornar isso se eu não tomar cuidado. Porque em um momento atrás, eu acreditava em Jesus, eu acreditava na Bíblia, mas com o tempo não, e eu só acreditava assim em Deus fielmente, e o resto eu questionava, né? Eu era um pouco cética. Porém, eu lembro que eu tive um momento aqui nesse local mesmo, aqui nesse quarto, que eu me ajoelhei no chão e eu chorei muito. E eu falei com Deus, Senhor, eu acredito no Senhor e de todo o coração, eu não quero deixar de acreditar em Ti. Se hoje eu não acredito como eu deveria na Bíblia ou em Jesus, como um dia eu acreditei, não é por mal. E eu não quero errar contra o Senhor. Então, se isso tudo que um dia eu acreditei sobre Jesus, sobre a palavra, se aquilo tudo é a verdade, então me mostra, porque eu não quero falhar com o Senhor. Se hoje eu tô fazendo, não é porque eu quero. E assim foi. E aí eu posso dizer para vocês que eu vivi uma reviravolta na vida, porque foi uma oração muito sincera, genuína, e eu chorei muito para ele, porque aquilo doeu no meu coração, de poder perceber que em algum momento eu poderia também começar a me afastar dele. E foi aí que Deus fez uma reviravolta na minha vida para que eu pudesse encontrá-lo verdadeiramente, né? Assim como eu aprendi sobre o que Jó falou. Antes eu conhecia ele só de ouvir falar, mas depois eu realmente o conheci de vê-lo, de ter experiências com ele, porque após essa oração eu passei por muitas dificuldades na minha vida. Você fala assim, nossa, mas conhecer a Deus devia ser mais fácil. Mas não, ele realmente precisou me ajudar de alguma forma, foi tirando o meu chão. Então, eu tinha um relacionamento de 14 anos, trabalhava em um local onde a minha vida, ela estava realmente já fora daquilo que Deus quer, realmente, né? Então, ele permitiu com que muitas coisas acontecessem, tinha muitas coisas já erradas na minha vida, que elas pudessem realmente vir à tona para que eu pudesse realmente estar só com ele, né? Então foi uma fase onde eu me separei desse relacionamento de 14 anos. Eu resolvi sair da academia a qual eu trabalhava. Isso porque eu vi que ali naquele momento não era mais um ambiente que me cabia, sabe? Por muitas situações que acontecem internamente, por mais que as pessoas falam assim que, não, tá, é normal, mas não é. Eu vivi muitas coisas assim, sabe? Que o ambiente não me convinha. Então, Deus foi tratando comigo em muitas coisas. Então, foi um momento que eu literalmente estava sem trabalho, morando sozinha, mas eu estava me aproximando de Deus. Foi uma fase de muita dor, de muita entrega, mas eu estava aprendendo muito sobre Ele, né? Então, eu falo para você que eu me ajoelhei nesse chão aqui, falando para Deus e chorando muito, que eu queria saber a verdade sobre Jesus e sobre a palavra. Então foi aí que Deus começou a responder inúmeras perguntas para mim, que eu fazia em oração, chorando, ele me trazia a luz das respostas na palavra. Porque o que eu fiz? Eu peguei o meu celular, baixei uma Bíblia online e geralmente vem aquelas mensagens do dia, né? Então, muito do que tinha, assim, de perguntas que eu fazia, Deus me trazia numa mensagem ali de repente, umas respostas muito precisas. E foi aí que Deus falou comigo no meu coração, que se a Bíblia não fosse verdade, ele jamais usaria ela para falar comigo, com a minha vida. Então, ali eu já tive a primeira resposta. E uma das respostas que eu perguntei para Deus
Ele usou exatamente Jesus na palavra para poder falar comigo. E ali ele me lembrou sobre eu também ter perguntado sobre Jesus. Porque naquele momento eu já estava acreditando em tudo, mas eu não lembrava do que eu tinha feito aquela oração, da forma que eu tinha feito, do que eu tinha perguntado, porque eu simplesmente já estava olhando para ele de uma forma diferente, sabe? Então foram dias de muito choro. Passei por muitas situações, muitas dificuldades, mas ali eu estava totalmente rendida a Deus. Eu estava aqui quietinha, né? Eu lembro que minha mãe ficava muito preocupada porque eu não saía, eu não fazia muitas coisas, eu só ficava aqui, né? Tendo meu tempo, mas sempre orando muito. Foi aí que eu voltei à igreja. Fui para a igreja católica inicialmente, que foi a que eu tinha sido feito crisma, comunhão. Só que ali no meu coração eu senti de voltar por uma outra igreja a qual eu tinha conhecido e tido algumas experiências, né? Que eu tinha ido a um encontro com Deus. Então, apesar de eu não frequentar a igreja naquela época realmente, eu ia esporadicamente, né? Como algumas pessoas eu ia às vezes. E então eu conhecia alguns ambientes. Então ele me levou à minha igreja anterior. E ali ele me permitiu a conhecê-lo cada dia mais. E eu falo que a importância genuína de você estar na casa do Senhor é porque lá você aprende, você tem experiências, é o corpo de Cristo, é um local onde não tem pessoas perfeitas, mas são pessoas imperfeitas buscando ao Senhor. Então, eu aprendi a olhar ali dentro de uma forma diferente, né? E eu tive muitas experiências ali que sempre foi Deus falando comigo na palavra de forma assim extraordinária e específica e não deixando dúvida o quanto a Bíblia realmente é verdadeira. Então queima no meu coração para poder falar sobre isso, né? Então se eu tinha dúvidas, ele veio nos detalhes falando e com todo o calor, assim, sabe, carinho, cuidando e falando comigo. Eu passei por muitas batalhas, muitas mesmo, mas sempre ali junto a ele. E nessa fase que eu aprendi a conhecer mais sobre Deus, foi uma fase onde, quando eu tinha saído do meu antigo trabalho, eu já tinha acumulado um certo valor ao qual meu chefe acabou me devendo, né? Então eu pensei, ó, eu vou sair daqui desse trabalho, vou conversar com ele sobre parcelar esse valor que ele me deve e assim vai funcionar como uma forma de salário. Então, assim, eu não vou ficar sem nada, né? Enquanto eu procuro alguma outra coisa. Isso tava na minha cabeça, né? Porém, foi aí que ele não conseguia me pagar. Veio a época da pandemia, né? Que foi de 2019 para 2020, mais ou menos. Então, ele teve mais dificuldade ainda. Ou seja, eu estava morando aqui sem dinheiro para nada. Mas foi onde eu conheci o Senhor assim que provém na minha vida. Eu lembro que eu tive experiências de, por exemplo, eu precisava pagar um cartão de crédito, era R$ 600 e eu não tinha nada. E aí eu me ajoelhei e orei muito para ele. Então, como eu estava conhecendo a palavra e a Bíblia, eu vi como Deus provinha na vida dos seus filhos também. Então, eu me rendi a ele e falei, Senhor, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro e clamei a ele para que ele pudesse me ajudar, né? Porque eu queria honrar os meus compromissos. E, pasme, eu tive uma das minhas primeiras experiências que foi meu irmão. Ele usou meu irmão Renato e ele do nada falou assim: ó, tem esse dinheiro aqui para você. E era exatamente o valor que eu precisava para pagar meu cartão. Então, eu conheci Deus de uma forma que ele foi o pai que ele quer ser para todos. Não que ele só queira dar, dar, dar. Ele é um pai que também disciplina, tá, gente? Então, ele me disciplinou, ele me quebrou por dentro, assim, de uma forma que era muito necessária, onde eu era muito cheia do mundo. Então, para ele me esvaziar, ele precisou quebrar cada pedacinho daquilo que estava na minha mente, que eu achava que estava certo, que estava ok. Então, é uma fase de muita dor, porque foram anos eu tendo uma essência que não era
não era agradável aos olhos de Deus, podemos dizer assim. Era uma essência totalmente do mundo. Só que muitas pessoas, elas são cegas, e eu fazia parte dessas pessoas que acham que tá tudo certo, tá tudo ok, tá tudo bem eu me vestir dessa forma, né? Tá tudo bem eu escutar essas coisas, eu falar isso. Então, assim, foi um processo de tempos, de anos, né? Então, faz mais ou menos o quê? 5 anos que eu tive a minha conversão. 5 para 6 anos. E nesse tempo ainda estou sendo moldada, estou sendo trabalhada, mas existe muita diferença da Dani do passado para Dani de agora, sabe? Eu não sou a pessoa que eu era, tô longe de ser aquilo que Deus quer ainda, porque eu acredito que é uma mudança assim que é constante. Constante, cada dia eu aprendo mais, eu busco me firmar, mas uma coisa que eu falo é que é diferente a minha forma de pensar hoje, porque literalmente tudo que eu faço, eu penso em Deus, sabe? O que eu vou viver, o que eu vou falar, eu sempre penso nele, e é algo automático, não é mais assim, eu não preciso nem forçar. Se eu falo alguma coisa, me vem, nossa, eu posso estar desagradando ao Senhor, e é natural, sabe? Não é cansativo, não é nada, só se tornou algo genuíno, porque literalmente hoje eu sei que Deus habita em mim da forma que Ele gostaria. E assim, quando eu tive aquela experiência que eu falei para Deus que eu não queria falhar com ele, para que ele me mostrasse qual que era a veracidade, qual que era a realidade em relação a Jesus e sobre a palavra, mal eu lembrava de que existia o Espírito Santo. Porque assim, nós sabemos que existe Deus, Jesus e Espírito Santo. Ok, eu conhecia quem é Deus, nosso Criador, Jesus, nosso Salvador. Eu estava deixando de acreditar, mas Deus me mostrou o quanto tudo era verdadeiro, tudo é verdadeiro, né? E só que o Espírito Santo eu não sabia. E tudo que eu não sabia, eu me colocava em oração, eu buscava em vídeos, nas palavras, né? Buscava conhecimento, só que por mais que eu lia algumas coisas, ouvia falar quem era o Espírito Santo, eu não sabia assim verdadeiramente, sabe? De sentir, de ter a experiência com ele. Então, foi algo que eu pedi para Deus, Senhor, me mostra quem é o Espírito Santo, me ensina, eu quero conhecê-lo, eu quero entender quem ele é. E hoje eu sei que ele é o meu melhor amigo, é ele que me protege, é ele que me guia, né? Ele expressa tudo aquilo que eu sinto pro Senhor e expressa tudo do Senhor para mim. Então ele é um canal direto que nós temos com o Pai. Então muita gente pega e ora falando com Deus lá direto, mas também nós temos aqui em nós o Espírito Santo que habita aqui, sabe, que tá dentro de mim e que me guia para tudo que eu preciso, sabe? E ele me constrange em muitas coisas. Eu sou muito grata a ele, porque antes eu não sabia e hoje eu sei quem ele é a importância que ele tem. Eu falo para muitas pessoas: nossa, você precisa conhecer o Espírito Santo, e eu falo com eles, falo sobre experiências, né? Ele é o nosso melhor amigo, ele é o nosso aconselhador, sabe? Jesus o deixou aqui para cuidar da gente aqui na terra, sabe? Então, gente, se você ainda não conhece ele, procure em Deus, busca Deus, sabe? Se joga. Aquilo que você não conhece, fala: Senhor, me ensina, me mostra. Você só tem a ganhar com isso. Assim foi comigo quando eu busquei a saber sobre Jesus, sobre a palavra e, por fim, o Espírito Santo, que eu não sabia. E hoje eu amo tanto, tanto. E outra experiência que eu tive foi: eu sabia que o Senhor falava que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. E eu sempre fui muito sincera com Deus. Eu falei: Senhor, eu não te amo acima de todas as coisas. Eu não te amo acima da minha mãe. Eu amo o Senhor. Eu sei o quanto o Senhor é importante. Mas não era um sentimento genuíno, sabe? E eu falei: eu sei que isso não é certo. Eu tenho que te amar acima de todas as coisas. Então me ensina a te amar acima de todas as coisas. Então aquilo que não cabia a mim apenas, eu clamava a ele porque eu sabia que eu podia chamar a ele para me ajudar. E assim foi. O meu amor por ele se tornou genuíno, sabe? E isso foi através de experiências, de contato, de relacionamento. Cada vez mais o meu amor por ele foi aumentando. Eu sei o quanto ele é essencial na minha vida e quanto ele é prioridade. E muito me dói quando, por mais que eu amo ele,
eu fale com ele, sabe? Quando eu coloco outras questões ou outras situações como prioridade, sabe? E isso me constrange demais. Eu sei que eu sou humana, não sou perfeita, mas isso não pode ser justificativa pra gente colocar Deus em segundo plano quando a gente faz algo que não o agrada. Então, quando a gente vai em caminhos que não agradam ao Senhor, a gente está escolhendo essa outra coisa se torna o nosso Deus, né? E se eu começar a falar nisso, eu já vou para outro assunto. Isso aí já pode ser assunto pro outro assunto pro canal. Mas basicamente eu amo. Eu pude conhecê-lo, eu sabia a importância. Nessa fase minha de conversão, eu aprendi um pouco mais sobre o jejum, né? Então, sempre foi assim, gente, muito buscando em vídeos, lendo a palavra, comecei a ler a Bíblia, tudo que eu tinha dúvida, eu buscava, eu tava com uma sede de Deus, então eu tava tendo experiências que eu nunca tinha tido, mas isso porque ele sempre esteve ali à porta, ele sempre me buscou, ele sempre esteve ao meu lado, só que eu não tava tão acessível, né? E dessa vez ele conseguiu, assim, ele me alcançou e eu fui com tudo. Então foi uma fase assim que eu fui até um pouquinho radical. Eu falo isso porque eu fui começar também a aprender sobre o jejum. E quando eu estava aprendendo, eu também errava, né? Então, eu lembro que eu fiz um jejum de 3 meses com algo que eu gostava muito, que era o café, né? Eu retirei ele, só que eu ainda estava aprendendo e eu ainda tratava o jejum como barganha. Ah, senhor, eu vou retirar aqui para o senhor me ajudar nisso, né? E só que teve um momento que foi o que eu errei mais em relação na minha fase de jejum, foi quando eu falei assim, Senhor, eu vou retirar o café da minha vida, porque eu fui tão falha com o Senhor, sabe? Que eu não sou merecedora. Então, o meu sacrifício vai ser eu retirar este café por tudo que eu fiz. Eu não vou mais deixar que ele seja só um jejum de 3 meses. Agora eu vou retirar ele da minha vida. E eu fiz isso, sabe? E não é isso que Deus quer. Ele não quer que a gente se sacrifique dessa forma. Mas eu não sabia, mas assim, foi de uma forma genuína. E eu sei que ele entendeu. E com o tempo ele foi me ensinando cada vez mais. E olha que eu levei 3 anos sem tomar café até que Deus veio falar comigo, né? Que ele me liberou desse jejum, porque não era algo que ele queria, e porque o jejum não era dessa forma, não era desse propósito. Foi algo que eu fiz lá no começo, eu fui aprendendo com o tempo, eu tinha entendido que não estava correto, e só que eu já tinha feito. Eu fiquei, mas será que eu ainda tenho que manter ou não? E por obediência eu preferi me manter, a não ser que o Senhor falasse comigo, e assim foi. Teve um momento que eu tava vindo embora da igreja e o Espírito Santo falou comigo, ele foi muito específico, que o Senhor tinha aceitado de coração, mas como eu já tinha entendido que não era daquela forma, que jejum não era daquilo, que ele não queria que eu usasse para eu me condenar do jeito que eu estava, que eu podia voltar a tomá-lo. E assim foi, depois de 3 anos eu tomei. E foi muito bom, eu amo café, né? Então eu voltei a tomá-lo. Então, o que eu posso falar para vocês é que no meu tempo de conversão eu aprendi muita coisa. Deus falou muito comigo, eu tive muitas experiências e uma delas específica que me encheu o coração, que eu falei assim, Senhor, em relação ao trabalho, não importa onde o Senhor quer me levar, mas que eu possa falar de Ti, sabe? Isso estava queimando dentro de mim, não cabia mais só em mim, eu queria transbordar sobre Deus, e assim ainda é hoje na minha vida, né? E eu só queria poder falar de Deus. Eu falei para ele, Senhor, não importa o cargo que o Senhor vai me colocar, o quanto eu vou ganhar, desde que o Senhor possa me usar e que o Senhor me ajude, né? E assim foi, né? Eu fiquei era a época um pouquinho antes da pandemia, eu só fiquei em 2 serviços muito rápidos e que eu tive a oportunidade de falar de Deus na vida de 12 pessoas especificamente. Aí veio a pandemia, foi onde
Deus me colocou para trabalhar naquilo que eu gostava, que era só diversão, que foi com jogos, né? Então eu joguei videogame por muitos anos, então eu não esperava, literalmente era algo que eu fazia às vezes só por diversão, aqui no YouTube mesmo. Então eu postava alguns vídeos de jogos e às vezes eu fazia algumas lives, mas assim, nada sério. Literalmente nada sério. Só que aí Deus colocou para ser a minha profissão e eu ter a oportunidade de falar sobre ele com pessoas que estavam ali buscando só jogos, mas poderiam encontrar a Deus. E assim foi por 3 anos. Eu comecei aqui, depois eu fui para uma outra plataforma, né? Então por 3 anos eu fiquei lá. E depois, em um outro momento de oração, mas aí já é uma outra história, eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre o meu testemunho de como tem sido o Senhor em relação ao meu trabalho, mas Deus foi movendo. E hoje eu já não estava mais lá fazendo lives. Trabalhei depois por um tempo em uma outra empresa, por 1 ano, depois de um propósito que eu estava fazendo com Deus, quase 2 anos em uma outra empresa, e por fim, agora estou trabalhando aqui por conta, né? E Deus está me dando esse tempo de qualidade, de oportunidade que eu possa estar aqui falando com vocês, né? Então, esse canal está se tornando, assim, uma forma. E eu falo pra vocês, já era pra mim ter começado há um tempo, tá? Então foi uma briga muito interna comigo. Eu não sei explicar, porque assim, é algo tão simples que eu já fazia, só que eu tava tendo muita dificuldade. Então, o mundo espiritual, ele é real. Então, ele me segurava de alguma forma, eu não conseguia fazer. Então, eu tava fazendo alguns vídeos lá no Instagram. Então, vídeos mais curtinhos, só que eu tinha muito mais a falar e Deus já vinha falando comigo. Aqui você vai falar um pouco. Tanto é que eu trazia vídeos de lá e colocava aqui. Vocês vão ver uns shorts, né? Tudo certinho aqui, que eu transferia de lá pra cá. Mas só que o que ele queria é que eu realmente fizesse esses vídeos maiores, né? Porque enquanto lá eu posso falar só em 1 minuto, 3 minutos, quem sabe, aqui eu posso falar muito mais, me expressar muito mais, que é isso que Deus tem, assim, na minha vida, sabe? E eu falo pra vocês, pra mim, eu era totalmente improvável. Porque por mais que eu comecei a conhecer a Deus e ele me trouxe uma palavra sobre que eu levaria o nome dele, que eu falaria sobre ele, eu me sentia muito pequena, muito incapaz, eu ainda me sinto, eu sei que tem muito mais, mas eu ainda me sinto, sabe, pequena, mas ainda assim dentro de mim eu tenho muita vontade de falar tudo aquilo que ele me ensina, sabe, expressar sobre ele, porque ele é muito importante. E sabe a urgência de querer falar para as pessoas, abram seus olhos, porque vocês estão perdendo muito. Enquanto o mundo ganha vocês, vocês perdem a Deus e Ele é a melhor parte da nossa vida. Cara, eu literalmente não sabia o que eu vivia, eu era cega, né? Então Deus foi me desconstruindo literalmente. Então eu lembro que eu treinava, eu vestia umas roupas um pouquinho mais ousadas, né? Eu tinha esses hábitos, escutava músicas com umas palavras mais assim vulgar, eu bebia muito, sabe? Então assim, eu tinha muitos hábitos que pra mim tava ok, fora outras coisas também que eu fazia de errado, muita coisa errada. Só que assim foi com o tempo, Deus foi me mostrando, abrindo os meus olhos e com o tempo isso foi se tornando natural, eu não querer mais nada disso, né? E eu falo que eu aprendi a falar mais sobre Deus, sobre o amor dele, e às vezes a gente tenta expressar isso para as pessoas e as pessoas nos acham, é exagero, não precisa disso, sabe? E não é. Quando você conhece a palavra, ela te liberta, é literalmente como diz na Bíblia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a verdade está na palavra. E foi algo que eu até falei em um vídeo. Antes de você questionar se aquela pessoa, o que ela falou, se realmente está errado, deixa de ser preguiçoso, pega a sua Bíblia e vai lá, a Bíblia está ali, ó, no seu celular, e pesquisa. Você vai saber se a pessoa está falando em vão ou não, né? Se você acredita em Deus,
Ele deixou o manual dele mais precioso para que ele possa realmente se comunicar com a gente de todos os tempos, sabe? E tudo que aquelas pessoas viveram na Bíblia não parou ali, continua na nossa vida. Nós somos uma Bíblia, nós somos o livro de Deus, nós continuamos escrevendo histórias, sabe, para ele. Então, que história você quer ser na vida do Senhor, sabe? Então, deixe para depois, porque depois pode ser muito tarde, é isso que eu falo, Deus me salvou da morte eterna, né? E ainda assim, eu tenho que vigiar, é um cuidado constante, porque por mais que eu estou falando aqui de Deus e tudo mais, eu posso muito bem acabar me desviando se eu não vigiar. Sabe, eu não vou ser perfeita, mas o meu coração tá tão volto a ele, que o que eu faço realmente eu olho com amor pra ele, sabe? Então, me dói quando eu machuco ele, é diferente. E eu falo que hoje eu tenho uma essência assim que é graças ao Espírito Santo, sabe? Que ele foi me moldando, me ajudando com as experiências, quando ele foi me conectando mais ainda a Deus. Antes eu falava diretamente com Deus, mas agora eu tenho o Espírito Santo para me falar através dele, para buscar através dele, e eu tô aprendendo, gente. O aprendizado, ele é constante, né? E eu falo, a gente nem sempre é tão constante, porque o mundo tá aí, né? As preocupações, muitas coisas pra gente fazer no nosso dia a dia, mas se a gente se perder de Deus, a gente se perde de tudo. Não basta eu falar só que eu acredito nele, eu preciso buscá-lo de todo o coração, porque isso faz total diferença naquilo que eu vou viver. Total diferença. Porque se eu começar só a falar de Deus, eu acredito em Deus, e vivo a minha vida do jeito que é, eu começo a esfriar. Eu começo a olhar para o mundo de uma forma que tá tudo bem. Ai, deixa eu saciar essa minha curiosidade aqui. E isso não vai me levar pra nada. E o meu amor por Deus hoje é tão genuíno que eu quero levar para as outras pessoas, sabe? Então, foi aquilo que eu falei com ele lá no começo. Senhor, eu só quero falar de ti, porque eu sei o quanto é importante ter uma conexão com ele. Porque não adianta de nada eu ganhar o mundo, viver do jeito que eu quero e depois que a minha vida acabar aqui, porque ela é temporária, eu não poder olhar para ele. Quem estiver me recebendo é quem tá do outro lado e não Deus. E aí não vai adiantar nada, gente. Então, por isso, o eu querer falar dele é para que mais pessoas consigam abrir os olhos e entender que quando nós falamos de Deus, de princípios deles, nós não estamos sendo radical. Deus é Deus, não fui eu que coloquei a palavra, não sou eu que coloquei os princípios, foi ele. Nós somos apenas ferramentas, né, nas mãos do Senhor para poder falar aquilo que ele tem ensinado. E eu sou muito, muito grata por um dia eu ter clamado a ele, chorado aqui nesse chão, e ele ter olhado para mim com tanto amor, ter tirado tanto de mim. Mas não se compara, porque eu, eu ganhei o que eu tenho de melhor hoje, que é a minha vida com o Senhor. Hoje eu o conheço de todo o coração, e é a melhor coisa que eu posso ter. Não adianta a gente ter muito, muito sem Deus não é nada. Então busque Ele de todo o coração. Busque ter experiências com Ele. Fala, Senhor, se revela a mim como o Senhor quer. Saia desse vazio. Estar com Deus é muito mais profundo do que você imagina. E é isso. E eu espero que vocês possam me acompanhar nessa minha jornada, minha nova jornada, de Dani Vampira para Por Dani. Sejam muito bem-vindos e espero vocês no meu próximo vídeo. E se quiserem também podem me acompanhar nas minhas outras redes sociais. Tem o Por Dani no TikTok. Eu sei que não pode falar muito ainda os nomes das outras redes, mas ai meu Deus, estou falando. E no Instagram é @Daniele Toroc Rodrigues. Eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Um beijinho, fique com Deus e até a próxima.